Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa correção das atividades. Hoje, a página 37 do livro do nono ano, questões 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vocês podem aí conferir o gabarito, certo? Já está aqui o gabarito na tela. Então, agora vamos ao quadro branco, beleza? Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade à nossa correção das atividades do nono ano. Então, beleza, pessoal? A atividade de hoje, ó, na página 37, da 1 à questão 5, beleza? Então, aqui na primeira questão diz assim, ó. E esquecendo, pessoal, é muito importante para que você compreenda essa correção, que você acesse a essa aula aqui, ó, certo? Que eu explico nessa aula tudo sobre a raiz enésima de um número real, tranquilo? Então vamos lá. Então pessoal, eu tenho aqui, ele quer saber quais dessas expressões aqui são definidas em R. Quando você vir essa expressãozinha aqui, ó, um R com um traçozinho aqui, ó, isso aqui está se referindo ao conjunto dos números reais, tranquilo? Isso aqui é o símbolo. Aqui ele quer saber quais dessas expressões não são definidas no conjunto dos reais. Então, pessoal, aqui, ó, eu vou circular as que não são, certo? Então, vamos lá. A raiz quadrada de menos 1, por exemplo, é um número que não se define. Por quê? Porque não existe, pessoal, a raiz quadrada de um número negativo. Então, assim, ó, de forma geral, quando você tem um radical, certo? Que o índice, certo? Que esse índice aqui, ó, ele é um número par, certo? Ele não vai admitir, certo? A raiz de um número negativo aqui, certo? Ele não admite, só de número positivo, certo? Então, memorize isso aí, ó. Grava isso daí. Índice par não admite, certo? Raiz de número negativo no conjunto dos números reais, tranquilo? Então, ó, qual é a outra situação? Essa aqui, ó, raiz quarta, por quê? Porque o índice aqui é 4, então 4 é par. Então não admite a raiz de número negativo, beleza? Aqui, pessoal, a raiz cúbica de menos 8, o índice é ímpar, isso aqui existe, tranquilo? No conjunto dos números reais, a raiz cúbica de menos 125 existe, certo? Ó, só para a gente entender um pouquinho melhor. Por exemplo, por que a raiz cúbica de menos 8 existe? Ó? Porque é igual a menos 2. Se você fizer, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, o que você vai obter? Menos vezes menos, mais vezes menos dá menos, beleza? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Você obtém o menos 8. Agora, se você fizer, ó, raiz quarta de menos 16, não existe nenhum número que é elevado a 4 de menos 16. Você vai dizer, professor, é menos 2. Ó. Se você disser que é menos 2, você vai multiplicar o menos 2 4 vezes. Beleza? O que vai acontecer? Menos vezes menos dá menos. Desculpa, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos e vezes menos dá mais. Ou seja, isso aqui vai dar mais 16 e não menos 16. Então, por isso está descartado. Tranquilo, pessoal? Então, assim, ó, nessa primeira questão, quem não é definido no conjunto dos números reais, apenas essa expressão e essa, porque essa aqui existe. A raiz aqui de décima de 1 existe, a raiz de 32 existe. E essa aqui também existe, tranquilo? Segunda questão, raiz quadrada em R. Ele quer saber, ó, vou ler aqui para vocês, ele quer saber o seguinte, quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida no conjunto dos números reais? Baseado na primeira aqui, a gente já consegue, né? Ó? O item A tem raiz no conjunto dos números reais, certo? O B e o C não, porque são números negativos. Então aqui a gente já pode descartar, pessoal, que não representa o número real todo número que for negativo, ó, porque ele quer saber se a raiz quadrada desses números aqui fazem parte do conjunto dos números reais. Então, automaticamente, quem for negativo, ó, vai ser excluído. Ok. Então, quem não é negativo, pertence. Então, no caso aqui, vai ser o item D também, é um número real, a raiz
de 144. Aí você vai dizer, professor, e a raiz de 10 é o número real? Sim, ela não é uma raiz, 10 não é um quadrado perfeito, mas ele é um número, a raiz de 10 representa o número real, beleza? Porque é possível encontrar a raiz aproximada de 10, tranquilo? No conjunto dos números reais, tranquilo? Então aqui, pessoal, ó, esses itens que eu circulei são os que são raiz quadrada no conjunto R, tranquilo? Então, pessoal, vamos dar continuidade. Nossa terceira questão. A nossa terceira questão, ó, diz o seguinte: quando A igual a 10, B 21, C igual a 8, a expressão raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, aí ele pergunta, é definido no conjunto dos reais? E qual é o valor dessa expressão? Então, vamos fazer o seguinte. Eu já tenho os valores de A, certo? De A, B e C, e vou substituir, ó. Tranquilo? Vou substituir aqui na raiz. Então, vai ficar assim, ó. Quem é o B? O B é 21. Então, vai ficar o 21 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quanto é o A? O A é 10. E o C é igual a 8. Isso daqui você vai e tira o quê? A raiz, certo? Aí, 21 ao quadrado. 21 vezes 21 é 441. Menos 4 vezes, vamos fazer aqui, ó, 4 vezes 8, 32, certo? 32 vezes 10, 320. Tranquilo? Aí a gente vai ter que subtrair 441, pessoal. 441 menos 320. Isso aqui, pessoal, é exatamente 121, certo? E a raiz de 121 é igual a 11. Aí a pergunta lá, isso daqui, essa expressão representa o número real? Sim. E pergunta, qual é o valor dessa expressão? A resposta, 11, ok? Então, pessoal, só um segundinho, vou apagar aqui o quadro e a gente volta para a nossa próxima questão. Só um segundo. Beleza, pessoal? Então, vamos para as nossas duas últimas questões. Então, vem comigo. Beleza? Então aqui, pessoal, na questão 4 eu tenho um valor de x igual a 13 e o y igual a menos 12. E ele quer saber se essa expressão representa o número real. Então o que eu vou fazer? Qual é o valor de x? 13. Então eu vou escrever aqui, ó, 13 ao quadrado menos, qual é o valor de y? Menos 12, certo? Ao quadrado. E aí ele quer a raiz quadrada disso aqui, ó, certo? E então a gente vai ter que calcular essa expressão aqui que está dentro. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169. Menos, essa expressão aqui, pessoal, menos 12 ao quadrado, todo número que é elevado ao expoente par, ele fica positivo. Então, aqui vai dar mais 144, certo? Aí, com o menos que está fora, fica menos 144, beleza? Então, aqui, ó, tira a raiz da diferença. 169 menos 144, pessoal, isso aqui é igual a 25. E a raiz quadrada de 25, pessoal, é igual a 5. Então, sim, essa expressão representa um número real e é igual a 5, beleza? Agora, essa questão aqui, pessoal, é o seguinte. Ele diz que todos esses números aqui, eles são números reais, tranquilo? E ele quer que a gente faça o cálculo, tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, certo? Vocês tirou o print, para a gente fazer as continhas e colocar a resposta ali, beleza? Rapidez. Pronto, eu já apaguei aqui, foi rápido, tranquilo? Então, aqui, pessoal, a raiz quadrada desse número aqui, ó, pode parecer estranho, mas você faz assim, ó, 0,25, pessoal, é a mesma coisa de quê? De 25 sobre 100. Beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai botar aqui na raiz 25 sobre 100. Por quê? 0,25, 25 sobre 100. Você tem que ter isso em mente. A raiz de 25 é igual a 5. A raiz de 100 é igual a 10. Aí você divide, ó, 5 para 10, 0,5. Então a nossa resposta aqui, pessoal, 0,5. Tranquilo? Aí, aqui, ó, 0,008. Isso daqui, pessoal, ó, colocar aqui direto na raiz, é a mesma coisa de 8 sobre 1000. Tranquilo?
E aqui é a raiz cúbica. Qual é a raiz cúbica de 8? É 2, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então aqui é igual a 2. E a raiz cúbica de 1000, pessoal, é igual a 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então é igual a 10. Dividindo 2 por 10, você vai obter o quê? 0,2. Então a raiz cúbica desse número é 0,2. Aqui, pessoal, muita gente comete um erro de querer eliminar aqui, ó, mas nesse caso aqui eu vou ter que resolver a potência. Então vai ter o quê? A raiz quadrada de menos 8 ao quadrado. Então, quanto é menos 8 ao quadrado? Mais 64. E a raiz de 64 igual a 8. Então aqui a resposta é 8 positivo. Porque se você eliminasse aqui, ia dar negativo, né? Então não existe a raiz quadrada de número negativo. Aqui, pessoal, muita gente erra isso aqui porque acha assim, não existe raiz de número negativo. Porém, esse sinal tem que estar dentro da raiz, mas ele está fora. Então isso aqui você vai fazer o seguinte, você vai repetir o sinal e calcular a raiz de 100. A raiz de 100, 10. Aí a resposta fica menos 10. Tranquilo? Aí aqui, pessoal, muita gente também vai achar, professor, aqui não dá não, hein? Dá, porque aqui é o seguinte, o índice é ímpar, certo? E a raiz sétima de 1 é 1. E a raiz sétima de menos 1, pessoal, é menos 1. Porque menos 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, certo? E aqui a raiz cúbica de 125 existe. É igual ao quê? A menos 5. Porque se você fizer isso aqui, ó, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, olha o que você vai obter, ó. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, 125, beleza? Menos vezes mais dá, menos vezes menos dá mais, e mais vezes menos dá menos, ó. Deu o valor que está dentro. Então tá aqui, pessoal, essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deixe o seu like aqui para mim, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!